João 10, 11, Hebreus 13, 20. O terceiro é bem pertinho de Hebreus, 1 Pedro. Glória a Deus. Bota o voto, bota qualquer coisa para marcar, para te auxiliar. Hebreus, capítulo 13. Acharam? Eu sei que é difícil. 1 Pedro capítulo 5. Eu estou citando os textos para ficar mais fácil quando a gente leu. Nós vamos ler um versículo de cada, tá bom? 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Amém? Todos acharam? 1 Pedro, quem achou diz amém. Hebreus, quem achou diz amém. João, quem achou também? Então vamos começar por João, capítulo 10. Vocês acharam também? Marcou aí, gente? Quem não leu Bíblia hoje vai pagar a penitência. Glória a Deus. João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Amém? 1, 2, 3, toda a igreja. E o bom pastor. Hebreus, capítulo de número 13, verso 20, por favor. Eu quero que toda a igreja venha comigo. Hebreus, capítulo de número 13, verso 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Vamos lá? Eu quero que vocês, eu leio até o concerto eterno. Aí vocês continuam. Tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, e num tom bem alto, um grande pastor das ovelhas. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande. 1, 2, 3. O grande. Pode ficar melhor. 1, 2, 3. Vocês almoçaram? Então vamos lá. O grande. 1 Pedro capítulo 5. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Podemos ler? Então vamos lá. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorrupção, a incorruptível coroa de glória. 1, 2, 3, toda a igreja. E quando aparecer o sumo pastor,
alcançareis a incorruptível coroa. Glória a Jesus. Amém? Então, por favor, se assenta. Glória a Deus. Você não esqueceu de nada, não? É o nosso costume, né? Sentou, deu glória a Deus, bateu. Aí a gente acha estranho quando falta alguma coisa assim. Glória a Deus. Eu sei que vocês estão animados e eu também estou empolgado pelos textos que lemos. Queridos, eu preciso um pouquinho da sua atenção para que nós venhamos compreender o que nós lemos. Eu quero ser didático aqui nessa tarde, quero ser bem compassivo para falar para vocês. Eu quero que vocês entendam, e você só vai glorificar quando você entender o que eu estou falando, tá bom? Então, a gente hoje talvez não vamos aplaudir muito, porque enquanto você não entender, você não vai dar glória, não vai bater palmas. Você entendeu o que eu estou falando, você vai glorificar Deus, e eu vou entender que você está entendendo também, tá bom? Porque às vezes a gente bate palma sem sentido, dá glória a Deus sem sentido. Você falou uma coisa que não tem nada a ver, a pessoa, glória a Deus. Aí você tem que entender, tá bom? Amém, gente? Estamos entendidos? Então dá um glória a Deus aí. Isso. Queridos, eu quero falar com vocês aqui subordinado ao tema, Jesus, o pastor das ovelhas. 1, 2, 3, Jesus, o pastor das ovelhas. Querido, Jesus é o Salvador do mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele recebe muitos títulos, e dentre eles, um dos mais belos e familiares é o de pastor das ovelhas. O pastor é aquele que cuida, o pastor é aquele que apacenta, o pastor é aquele que alimenta, o pastor é aquele que protege, o pastor é aquele que disciplina, e o pastor é aquele que consola e restaura as ovelhas. Eu vou repetir. O pastor é aquele que cuida, aquele que quando a ovelha precisa do cuidado, ele está cuidando da ovelha. O pastor é aquele que apacenta as ovelhas. O Salmo 23, e daqui a pouco eu chego, é o salmo do pastor, aquele que apacenta as ovelhas e leva ela a pastos verdejantes. O pastor é aquele que alimenta, aquele que dá o trato, a comida necessária, a comida saudável. O pastor é aquele que protege a ovelha. Ele sabe que a ovelha está correndo perigo, ele a cerca, ele a protege. Ele sabe que os lobos estão cercando, então ele com o seu cajado começa a enxotar os lobos. O pastor é aquele que disciplina. A ovelha se deslizou, errou, ele coloca disciplina na ovelha. Não é porque ele não gosta, é porque ele ama a ovelha e quer trazer a ovelha de volta. Então ele disciplina. Mas ao mesmo tempo também que o pastor disciplina, ele também consola. Porque ele tem que entender também que ao mesmo tempo que ele tem que disciplinar, ele também tem que puxar para perto e abraçar. Eu te corrigi, foi por causa disso, porque eu quero o seu bem. A ovelha está chorando, saiu triste, mas ele vai e encontra esta ovelha e diz assim, vem para cá. E ao mesmo tempo que ele consola também, ele restaura as ovelhas. Para você entender, a ovelha é um animal frágil, inseguro, vulnerável, é míope e é teimoso.
Você já percebeu que as ovelhas sempre são teimosas? Talvez o pastor disse, não vai por esse caminho, e a ovelha tema e vai por aquele caminho. Às vezes o pastor fala assim, esse caminho tem muitos perigos, mas a ovelha é teimosa. Ela é míope, ela é vulnerável, ela é frágil, ela é insegura. Mas a gente sabe que a ovelha também é teimosa. A ovelha não pode cuidar de si mesma. Ah, não, eu cuido de mim. Não, a ovelha tem que ter pastor. A ovelha que tem pastor, jamais ela pensa que ela consegue cuidar de si mesma. E o que a maioria das vezes vemos ovelhas batendo com a cara no muro, é que elas pensam que são donas de si mesmos. Elas pensam que sabem cuidar de mim mesmo. Ah, eu já ouvi pessoas dizendo esta expressão, pastor nenhum manda em mim, eu cuido da minha vida, eu sei cuidar de mim mesmo. E a verdade é que ela entrega o seu próprio destino e torna-se presa fácil dos predadores. Percebe que uma ovelha, longe do seu pastor, longe da manada, longe do rebanho, ela é presa fácil dos lobos, das presas, dos predadores, melhor dizendo. Quando uma ovelha decide caminhar sozinha, facilmente ela vai cair no abismo. Quando uma ovelha, ela caminha sozinha, facilmente ela vai cair no abismo. E é muito raramente ela conseguir encontrar o caminho de volta para o aprisco. Percebe que a maioria das ovelhas que sai andando sozinha pelos campos da vida, ela não consegue voltar para o aprisco. Ela não, por mais que ela talvez saiba que ela está perdida, mas ela não encontra o caminho de volta. A verdade é que Jesus, ele é apresentado nas escrituras como o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Nós lemos 3 textos que eu quis basear a ministração dessa tarde para esta igreja, baseado nesses 3 textos de João, de Hebreus e 1 Pedro. Jesus aqui é apresentado como bom pastor em João capítulo 10, verso 11. Jesus começa dizendo que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós aprendemos em Hebreus que Jesus é o grande pastor das ovelhas. Em 1 Pedro, nós aprendemos e lemos que Jesus é o sumo pastor das ovelhas. O que nós vemos como bom pastor, você está entendendo ou não? Então tá bom. Como bom pastor, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Como bom pastor, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Onde? Na cruz, quando ele é erguido, ele dá a sua vida pelas ovelhas. As suas ovelhas recebem esse pastor que dá a sua vida. Ele morre por ela, para defendê-la, para protegê-la, para guardá-la, para alimentá-la. Ele dá a sua vida. Como grande pastor, ele vive para as ovelhas. Como bom pastor, ele vive
pelas ovelhas. Ao terceiro dia, ele rompe a sepultura, ele ressuscita e ele vive pelas ovelhas. Glória a Deus. Eu acho que você já começou a entender, porque você deu glória e aplaudiu. Como bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Aleluia, glória, o nome de Jesus. Como o grande pastor, ele vive pelas ovelhas. E como supremo pastor, isso aqui eu acho que vai tirar glória a Deus, ele vai voltar para as suas ovelhas. Glória a Deus. Então, primeiro, em João 10, como pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. 1, 2, 3. Ele deu a vida. 1, 2, 3, ele deu a vida. Segundo, nós vemos que como pastor, como grande pastor, não é pequeno pastor, é grande pastor, ele vive pelas suas. Como grande pastor, ele vive para as suas ovelhas. Você está aí? Como supremo pastor, ele voltará para as suas ovelhas. E a pergunta é: você é a ovelha dele? Porque ele deu a vida por você que é a ovelha. Não, e o texto não fala que ele deu a vida pelo bode, ele deu a vida pela ovelha. Ele não diz que vai voltar, que vive pelo bode, ele vive pela ovelha. Ele não diz que vai voltar para o bode, ele diz que vai voltar para a sua ovelha. Percebe que não tem nada de bode no texto? É só ovelha. Eu morri pela ovelha, eu vivo pela ovelha, eu vou voltar pelas minhas ovelhas. E se tiver ovelha dele aqui nessa tarde, diga um glória a Deus aí, vai. Abre a Bíblia no Salmo 22, por favor. Salmo 22, 23 e 24 eu vou provar. Hoje vai parecer mais um culto de doutrina. Salmo 22, por favor. Quem achou? Irmão, o Salmo é o livro mais fácil da Bíblia. Amém? Salmo 22. Salmo 22. Eu quero que você lê comigo, por favor, o verso de número 9. Mas tu, pode ficar sentado. Deus abençoe, irmã Sandra. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda no seio da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Esse salmo aqui não é um salmo de Davi, é o salmo de Jesus. Porque se você ler o verso 1 do Salmo 122, só o contexto já diz: o Messias sofre, mas triunfa. Então o Salmo 22 fala do sofrimento do Messias e nos apresenta a Jesus como o bom pastor. Apresenta em João 10, o texto que nós lemos, que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. No verso 1
do 22, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Quando Jesus está na cruz do Calvário, no auge do seu sofrimento, ele exclama: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparaste? Então ele clama, e aqui o salmista vai, obrigado, mostrar para nós o sofrimento do Messias, e ele vai nos apresentar Jesus como bom pastor. Salmo 23, por favor. Está na mesma página, né, irmão? Verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor. Você percebe que a gente sempre usa esse texto para pregar sobre prosperidade? Não tem nada contra, porque antes dele ser o pastor, ele tem que ser o Senhor. Antes do 23 tem o 22, o sofrimento do Senhor. Primeiro ele se torna Senhor para ser pastor. Se você olha o Salmo 23, nos fala do Senhor como grande pastor que dá provisão, proteção e direção às suas ovelhas. Lê o 23 para você ver. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Percebe que este grande pastor, ele dá provisão, proteção e direção, porque ele começa dizendo que ele é o pastor, o Senhor é o meu pastor. Antes de ser pastor, ele é Senhor, e ele sendo Senhor, quem manda na minha vida é ele. Sendo pastor, quem me guia é ele. Sendo pastor, quem me dá direção é ele. Glória a Deus. Aleluia. Então o Salmo 23 vai nos mostrar ele como grande pastor, que nos dará provisão, que nos dará prosperidade, mas também ele nos dará proteção, ele nos dá a direção. O Salmo 24, por favor. Salmo 24. O Salmo 24, por sua vez, nos apresenta Jesus como o supremo pastor que voltará em glória para as suas ovelhas. Vocês estão me entendendo, gente? Verso... Vamos ler do 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor, a justiça de Deus, da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Verso 7 a seguir. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai vós, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso,
o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí a pergunta de novo: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Percebe que o verso 7 e 8 já se cumpriram. É uma profecia. Fala da glorificação de Jesus, porque Jesus desceu à terra, morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele torna para o céu, os portais se abrem, aí eles dizem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará, levantai, ó portas, e ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí alguém pergunta: quem é o Rei da Glória? Aí aparece Ele chegando no céu, e alguém diz: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. O 7 e 8 se cumpre, mas o verso 9 e 10 ainda não se cumpriu. Se cumprirá quando Ele arrebatar a sua igreja, quando a sua igreja for tirada ao céu. Novamente se repete, eles vão dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí eles perguntam de novo: quem é o Rei da Glória? Aí eles respondem: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Porque Ele estará com seus exércitos, a sua igreja, o seu povo, os exércitos celestiais estarão com Ele. Então Ele diz: Ele é o Rei da Glória, Ele é o supremo pastor que coroará a sua igreja. E se você acredita nesta verdade, por gentileza, adore a Ele, porque Ele merece. O Salmo 24, por sua vez, ele nos apresenta Jesus como o supremo pastor que voltará em glória para as suas ovelhas. Esta é a verdade. Talvez você já esqueceu desta verdade, mas eu te relembro nessa tarde que Ele vai voltar para a sua ovelha. Ele vai voltar para a nossa vida daqui a pouco, não sei quando, mas Ele pode voltar ainda hoje para glorificar e para coroar a sua igreja. Quem anseia esse dia, diga glória a Deus. Estas mesmas verdades são repetidas também no Novo Testamento. Primeiro, volta para João 10, por favor. João 10, 11. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Os fariseus naquele tempo havia escorraçado da sinagoga o homem que fora curado por Jesus de sua cegueira. Eles eram pastores truculentos, pastores que batiam nas ovelhas e maltratavam com rigor as ovelhas. Mas Jesus vai contrariar essa atitude dos fariseus, dizendo que Ele era o bom pastor das ovelhas. Jesus vai contrariar a linha de raciocínio dos fariseus, dizendo: o bom pastor não vem para ferir as ovelhas, não vem para matar as ovelhas. O bom pastor não vem para ferir as ovelhas, mas para morrer pelas ovelhas. Jesus quer ensinar: o bom pastor não vem para explorar das ovelhas, mas para dar a sua vida
por elas. O bom pastor não vem para arrancar a lã das ovelhas e comer a sua carne. O bom pastor vem para dar a vida e vida em abundância para as suas ovelhas. Mas os fariseus queriam a lã, queriam as fortes faturação das ovelhas, e Jesus contraria esses pastores. Os fariseus usavam as pessoas, Jesus amava as pessoas. Queridos, e isso se repete nos nossos dias, porque a gente vê a maioria de pastores que querem faturarem, querem a lã das ovelhas, e Jesus repudia esse gesto, esse ato. Os fariseus usavam as pessoas têm sido usadas. Eu quero o seu dízimo, mas eu não quero a sua vida. Eu quero o seu dinheiro, mas não quero que você seja membro. Eu quero isso de você, só querem a faturação. E a verdade é que Jesus amava as pessoas. Hoje nós vemos líderes que são lobos em peles de ovelha, líderes que usam as ovelhas para lucrarem. E eu digo para você se alegrar: Jesus é como o bom pastor que reprova a atitude desses falsos pastores. Que querem somente usufruir das ovelhas, ter das ovelhas, mas não amam essas ovelhas, não defendem essas ovelhas. Que Deus tenha misericórdia e piedade da sua igreja. Que Deus nos livre desses falsos pastores enganadores, desses falsos profetas que enganam o povo. Irmão, mas na verdade, Jesus tem misericórdia. Não é só eles, porque tem as ovelhas que caem nas lábias desse charlatão. Que Deus abre a mente dessas ovelhas. Que Deus possa abrir a nossa mente, para a gente não ir atrás desses camaradas que só pensam em lucrarem, em enriquecer nas custas das ovelhas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Segundo, Jesus é o... Vocês entenderam o primeiro, não? Eu estou sendo rápido para a gente encerrar. Jesus é o grande pastor que vive para as ovelhas. Em Hebreus capítulo 13, 20, ora o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Jesus é o grande pastor que triunfou sobre a morte e está vivo à destra de Deus. Jesus é o grande pastor que triunfou sobre a morte. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, e ele está vivo à destra de Deus Pai. E na verdade ele não está só lá, ele está aqui também dizendo: hoje eu vim para aquecer vocês, hoje eu estou aqui para demonstrar o meu amor por vocês, que eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo e vivo para sempre. Glória a Deus. Ele
Ele é o pastor e bispo da nossa alma. Ele está conosco. Em Mateus 28 ele disse: e estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele conhece cada ovelha pelo seu nome. Talvez o seu pastor não sabe o seu nome, não sabe o seu endereço, mas o pastor dos pastores, o grande pastor que venceu a morte, que triunfou sobre a morte, ele está vivo e ele te conhece você pelo teu nome. Ele te conhece pelo teu nome. Ele conhece cada ovelha do seu pasto pelo seu nome. Aleluia. Ele chama as suas ovelhas e elas o seguem. Aprendemos ontem que as ovelhas dele seguem ele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. As ovelhas dele têm que identificar a sua voz em meio às vozes que ela ouve neste mundo. Se você for em um rebanho de ovelhas, tem um pastor e as ovelhas conhecem a voz desse pastor, você chamar elas, elas não vai. Elas não vai atender outro chamado que ela não conhece essa voz, que ela não identifica esta voz. E sabe qual é o problema nosso? É que nós seguimos as vozes que nós ouvimos e menos a voz de Deus. Será que verdadeiramente nós temos ouvido a voz do nosso supremo pastor, do nosso grande pastor que vive? Será que nós temos seguido realmente a voz dele? Será que temos seguido essa voz? Ele chama as suas ovelhas. Quando ele chama, estas ovelhas vêm. Quando elas vêm, ele guia as suas ovelhas e as protege do mal. Lembra do Salmo 91? Abre lá, por favor. Salmo 91, 1. Salmo 91, o que está escrito? Aquele que habita na onde? Do Altíssimo. A sombra do Onipotente, o que? Descansa. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É isso que está escrito? Então, olha para cá. O pastor só pode proteger a ovelha que está onde? Aquele que habita no esconderijo, aquele que habita no esconderijo, aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente descansa. Você só, olha para cá, irmão. Deus, oh Jesus, eu vou falar isso aqui. Talvez alguém vá achar, não pastor, não tem nada a ver, mas eu vou falar. Não queira que Deus venha te abençoar se você não consegue estar debaixo da sua sombra. Não venha falar que você é ovelha de Deus se você não consegue ficar debaixo das asas de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, do Deus poderoso, descansará. Ele chama as suas ovelhas, ela segue, ele guia as suas ovelhas e a protege do mal. O grande pastor oferece provisão às suas ovelhas, dando-lhe pastos verdes.
Ele oferece paz às suas ovelhas, levando as águas tranquilas. Salmo 91 de novo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Ou seja, ele oferece paz às suas ovelhas, levando as águas tranquilas. O grande pastor oferece direção segura às suas ovelhas, pois as guia pela vereda da justiça. Querido, você que me ouve nessa tarde, talvez você saiu de debaixo da sombra dele. Ele está dizendo: eu te ofereço hoje direcionamento. Eu ofereço para você hoje direção e segurança, para você que é ovelha do meu pasto. Eu quero te guiar novamente pelo caminho reto, pela vereda da minha justiça. Mesmo quando ela passa pelo vale da sombra da morte, e profundo, o pastor está com elas. Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra, ainda que eu andasse pelo vale da sombra, não temerei mal algum. Por quê? O Senhor está comigo. Ainda que esse vale que você esteja enfrentando seja o vale profundo de morte, saiba que Ele está contigo, ovelha. Saiba que Ele está contigo. O vale é profundo, o vale é difícil, mas Ele te diz: eu estou contigo. Davi tinha certeza que aquele vale que ele estava enfrentando, o bom, o grande pastor estava com ele no meio daquele vale. E eu não tenho, aleluia, dúvida nenhuma de dizer para você: Deus está contigo no meio deste vale. Como pastor que vive, Ele está contigo nesse vale. Mesmo diante das regras mais difíceis, o pastor lhe dará vitória. Vou repetir. Mesmo diante das regras mais difíceis, o pastor lhe dará vitória. Ou seja, mesmo que o seu problema, a sua luta seja tão difícil, o grande pastor que vive te dará vitória em tudo, em nome de Jesus. Mesmo diante das tristezas mais profundas, o bom pastor rega a cabeça das ovelhas com óleo e faz o cálice dela transbordar. Davi diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O pastor naquele tempo, devido às moscas que havia naquele tempo, naquele continente ou naquele contexto, ele derramava óleo sobre a cabeça das ovelhas para enxotar as moscas, porque dava varejeira, dava bicho na cabeça das ovelhas. E então ele derramava óleo, e Davi está dizendo: as moscas, as varejeiras estão me cercando, mas unge a minha cabeça com óleo para que meu cálice transborda. A verdade é que o grande pastor, ele dá salvação, provisão, libertação às suas ovelhas. Ele dá a ela a vida eterna e a segurança eterna. Ninguém pode arrebatar
nenhuma das suas ovelhas da sua mão onipotente. O grande pastor vive para interceder por elas, e por isso podemos salvá-la totalmente. Ele vive, e ele agora nesse exato momento está do lado do Deus Todo-Poderoso, dizendo: olha minhas ovelhas, tenha misericórdia delas, socorre elas. Elas estão sofrendo, estão passando por tribulações e momentos difíceis, e o Pai o socorre as suas ovelhas. O grande pastor vive para interceder. Paulo diz que ele intercede por nós com gemido inexprimível. Você está aqui agora, ele conhece o seu coração, e nesse exato momento ele está rogando ao Pai em seu favor. Terceiro e último, para nós ir embora para casa: Jesus é o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. 1 Pedro capítulo 5, verso 4: e quando aparecer o supremo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Jesus morreu, querido, e ressuscitou e voltará. Como bom pastor, ele morreu. Como grande pastor, ele ressuscitou. Como supremo pastor, ele voltará para buscar as suas ovelhas. E quando ele vier, ele trará consigo a recompensa a cada uma delas. Você terá sua recompensa por você pertencer uma ovelha do aprisco do Senhor. Jesus voltará com grande poder e muita glória. Ele virá com o som da trombeta de Deus e trará consigo os remidos glorificado, e virá escoltado por seus poderosos anjos. Mateus 24 diz que ele enviará nos quatro cantos da terra os seus anjos para tirar os seus escolhidos, para colher os seus escolhidos. Ele virá, querido. Ele virá consumar todas as coisas. Ele julgará os vivos e os mortos. Ele vai estabelecer o seu reino eterno. Ele vai voltar para reunir as suas ovelhas. Ele virá para julgar as nações e separar os cabritos das ovelhas. Lembra quando os dois discípulos chegam com a sua mãe, e a mãe olha para Jesus e diz: Senhor, deixa João sentar à direita e Tiago sentar à esquerda. Ele disse: não, isso aí não cabe a mim, cabe ao meu pai. Porque de um lado vai estar as ovelhas, do outro vai estar os bodes. Automaticamente ele quer mostrar que se Tiago sentar à esquerda ou à direita, vice-versa, um tem que ser ovelha e o outro tem que ser bode. E quem vai fazer a separação é ele naquele dia, pastores. Eu já ouvi, irmão, já vi, até mesmo na nossa igreja, e Deus, graças a ele, tem abrido a mente da igreja. Fulano não pertence mais à nossa igreja, porque excluímos. Quem somos nós para excluir alguém da igreja? Quem somos nós? Qual é o pastor que tem a coragem de dizer: você não pode ser membro nesta igreja? E ainda fazia votação,
quem não concorda. Uns não concordavam, outros concordavam, e quem não concordava era mais do que quem discordava. Só que aí eu aprendi com a Bíblia: tudo que é ligado aqui é ligado no céu, o que é desligado aqui é desligado do céu. Quando uma igreja concorda em um projeto dizendo: o Celcino não pertence mais à igreja, automaticamente lá no céu o nome dele é riscado do livro da vida. Porque o que é ligado aqui, Jesus disse: se dois de vós concordar acerca de alguma coisa, aqui também é concordado. Está na Bíblia, irmão. Não é o pastor Ezequias, é Jesus quem disse. Eu só quero orientar você que nós não temos o direito de expulsar ninguém da igreja, e que os pastores pudessem me ouvir hoje para entender. Depois eu corto e mando para eles, né? Que assim eles me ouvem. Quem somos nós para excluir os irmãos do rol de membro? Jesus não nos instruiu como juízes da igreja, Ele nos instruiu como pastores das ovelhas, pastores que cuidam das ovelhas, porque o supremo pastor, o pastor dos pastores, vai voltar para requerer conta das ovelhas que nós cuidamos para Ele. Então não exclua, você que me ouve, não exclua o jovem, não exclui membro, não exclui obreiro da sua igreja, porque você não tem o direito, não foi você que morreu por eles. Quem morreu por eles foi Jesus. É Jesus que morreu, e a verdade é que Ele voltará para julgar as nações e separar os cabritos das ovelhas. Ah, pastor, aqui na igreja, não, na igreja não tem joio, não, irmão. Na igreja só tem trigo, a igreja é o trigo. Ah, pastor, e a parábola que diz que tem joio e trigo? Mas o trigo, olha para cá, a igreja é uma simbologia do trigo. O joio é uma representação dos filhos do diabo, e na igreja não pode ter filho do diabo. A igreja é composta de gente que vai morar no céu. O maligno só semeou o joio, João, foi de noite, depois que o senhor do campo foi embora. E Jesus disse que o campo não é a igreja, o campo é lá fora, o campo é o mundo. Aí a gente quer trazer o joio do mundo para dentro da igreja, e não pode existir o joio na igreja, não pode. A igreja, eclésia, chamados para fora. Nós fomos salvos para ir para fora. Jesus, na oração sacerdotal, João 17, diz assim: Pai, eu te peço que não os tire-os do mundo, mas que o livre de todo mal. Vai ter joio que vai tentar apagar a chama dele, mas livra eles do mal. Vai ter gente que vai caluniar, mas livra eles do mal. Vai ter gente que vai perseguir, mas livra eles do mal. Não tire eles do mundo, não. Eles vão sofrer, mas não tire eles do mundo. É Jesus. Porque as pessoas querem implantar isso na igreja, dizer que o joio está dentro da igreja, e eu não concordo com isso. Ah não, pastor, aqui tem que crescer junto, é lá fora. Aqui dentro não tem joio. Se tiver joio aqui, irmão, a casa caiu. Amém? Qualquer dia eu vou pregar sobre isso aqui para vocês entenderem direitinho. Eu só estou passando uma pincelada aqui. Quem é a igreja aqui? A igreja
é ela que vai sair dessa terra para ir morar no céu. Eu carrego uma frase sempre que diz assim: é melhor ser podado para crescer do que ser cortado para queimar. O joio vai ser cortado para queimar, mas o trigo, ou a igreja, sempre Deus poda a igreja, tira os galhos em excesso da igreja, para que a igreja frutifique mais. Amém? Para me encerrar, ele voltará para levar, ele virá para nos levar para casa. Nós estamos aqui, mas a nossa casa não é aqui, querido. João 14, ele disse: não se turbe o coração, credes em Deus, também credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lhe teria dito, vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar virei outra vez, para levar vós para mim mesmo, e onde eu estiver vós estejais também. Ele virá para nos levar para o seio de Abraão, para o paraíso, a cidade santa, a nova Jerusalém. Oh, bendito privilégio, irmão, de ser ovelha de Jesus, o bom, o grande e supremo pastor das ovelhas. Ele é o nosso pastor, que cuida, que zela, que nos protege, que nos corrige e que nos leva a pastos verdejantes. Fica de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Fecha seus olhos, por favor. Fecha seus olhos, por gentileza. Jesus, nós te glorificamos pelo privilégio de ouvirmos uma vez mais a sua palavra. Senhor, graças eu te dou pela sua palavra. Obrigado, pastor dos pastores. Senhor, que nós possamos aprender cada dia mais contigo. Eu te louvo, Senhor, por cada pessoa presente nesta casa, que ouviu a sua palavra, aqueles que nos acompanham, que o Senhor possa abençoar também, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer aqui uma pergunta, irmão, para você que está em casa, nos assistindo, você que está parado, afastado do Evangelho, você deseja voltar para Jesus, você que está em casa, o primeiro apelo é para você. Deixa no comentário aí, nós vamos orar por você, ou chama a gente no WhatsApp, tem o meu WhatsApp aí na página, você pode nos mandar sua mensagem ou escrever aí: eu quero voltar para Jesus. Hoje é um culto que nós estamos nos aquecendo no rebanho. A minha segunda pergunta é para você que é um membro da igreja. Por algum motivo você se afastou da igreja, você não parou, você continuou crente dentro de casa, mas hoje você quer ser aquecido novamente. Jesus está te esperando aqui de braços abertos, e nós também queremos receber você como membro da nossa família. Queremos te receber novamente com todos os privilégios que você outrora tinha na igreja. Você tem essa oportunidade novamente de você regressar. A diferença da parábola de Lucas 15, o filho pródigo pede tudo e sai de casa.
Ele reconhece depois de muito tempo que ele pecou, ele volta para casa, ele sabe o caminho e ele volta. A ovelha, ela sabe que está perdida, mas porém não sabe o caminho de volta. Mas hoje Deus está te dando a oportunidade, você que recebeu o convite através do rádio, para estar aqui hoje, mais nós. Deus está te esperando, para te receber de volta e te aquecer, e devolver para você as suas vestes, devolver para você o anel, os privilégios da casa do Pai. O Pai te espera, e nós também desejamos te abraçar aqui nessa tarde. Você que nos assiste, esse é o convite para você e para você que está aqui também. Você que quer ser aquecido no rebanho. Eu convidei algumas pessoas, não estão aqui, mas eu sei que Deus é fiel, e eu disse que se tivesse uma pessoa para ser aquecida, eu ficaria feliz. Glória a Deus. Hoje eu vou chamar pelo nome nosso irmão João. Glória a Deus. Ele veio para ser aquecido. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos receber Ele com alegria. O que passou, passou, ficou para trás. Nós não somos juízes, mas o bom pastor, ele deve dar a vida pela ovelha. Amém? E tenho certeza que os céus, nessa tarde, se alegra por esse culto que está acontecendo agora. E por uma ovelha que reconheceu que estava precisando de um abraço, de ser compreendida, de ser ouvida. Eu disse que eu queria receber quem viesse hoje para ser aquecido com um abraço. Eu já dei o meu abraço e agora eu quero abraçá-lo de verdade. Amém? Fica de pé, igreja. Glória a Deus. Sobe aqui, pode subir aqui, por favor. Eu ia descer, mas sobe aqui. Glória a Deus. Eu quero que a igreja ore comigo agora. Glória a Jesus. Glória a Deus.
Fica aqui, nós vamos orar. Vamos orar por ele. O ciclo de oração já se posiciona para louvar, meus irmãos. Glória a Deus. Os obreiros também podem abraçar. Eu não vou deixar só eu abraçar, né? Dividir com vocês também a alegria. Glória a Deus. Glória a Jesus. O ciclo de oração se posiciona para louvar. Glória a Deus. Depois é só ligar, tá? Já vamos orar agora, enquanto o ciclo de oração já se posiciona. Glória a Deus. Que o outro microfone. Glória a Deus. Estendem as suas mãos para cá. Os obreiros podem, né, receber. Quem recebe o nosso irmão João, irmãos? Com alegria, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos orar por ele. Glória a Deus. Você de casa também que deseja voltar agora, é a sua oportunidade. Tá bom? Sua oportunidade, você que está nos assistindo, você quer voltar. Nós não estamos aí fisicamente para te abraçar, mas recebe o nosso abraço. Em nome de Jesus, aonde você estiver e você deseja reconciliar ou voltar para a igreja, nós queremos te receber você também. Estende as suas mãos, igreja, você que pode. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu filho que nós recebemos ele agora, Senhor. Oh Deus poderoso, que o Senhor possa abençoá-lo nessa tarde. Que o Senhor possa, meu Pai, renovar as forças dele, reacender a chama, meu Pai, para arder e queimar. Orai, alabaraçu, alabaragai, ri alabadagaçu, alabarai, demais, e me calabaraçai. Ore, meus irmãos, ore, ciclo de oração, ore, igreja. Senhor, restaura o teu servo, Senhor, com teu poder. Senhor, venha dar vigor, Senhor, venha renovar as forças do teu servo. Oh, Espírito de Deus, estende as tuas mãos. Uribidi calabaço e alabai. Aleluia, meu Deus. Oh, Espírito Santo, nós te louvamos. Adorado é o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos pela vida do teu servo, Senhor. Toma o teu filho, abençoa, dai graça, meu Pai. Que teu Espírito Santo possa o sustentar e fortalecer a cada dia. Nós te exaltamos e nós te glorificamos nesta hora. Recebe, Senhor, o louvor das tuas servas agora, em nome de Jesus. Deus abençoe, tá bom? Seja bem-vindo, tá bom? Ciclo de oração pode louvar a Deus.
promessa em nossos dias já estava escrito. Está chegando o final e nisso eu acredito. Homens matando e morrendo por um pedaço de pão. Vejo um terremoto destruindo toda uma cidade. A fome e a guerra assolando a humanidade. Vidas são ceifadas sem ter salvação. A terra já está sentindo que é o final. A reação da natureza é um grande sinal. Mas o homem não consegue acreditar. Diz que é o aquecimento do planeta Terra, mas a minha Bíblia eu sei que nunca erra. A resposta disso é que ele vai voltar. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Há tanto tempo que eu aguardo e ele ainda não voltou, mas uma coisa estou certa: Jesus vai voltar. Qual seria a tua reação se ele viesse agora? Ouvir o som de uma grande orquestra e a igreja indo embora. Sua promessa está para se cumprir a qualquer momento. O que tem nas mãos? O que tem nas mãos? Eu quero ver Jesus abrir o livro e chamar meu nome pelo meu Senhor e fazer parte do coral de Deus. Ver o meu mestre face a face e poder tocar nele. Tocar nele. Eu vou tocar nele. Oh, aleluia. Vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Tanto tempo que eu aguardo e ele ainda não voltou, mas uma coisa estou certa: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Há tanto tempo que eu aguardo e ele ainda não voltou, mas uma coisa estou certa: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, não volta para o seu lugar, não. Eu quero fazer uma oração aqui. Eu quero fazer o que Deus colocou no meu coração. Toda a igreja aqui à frente, por favor. Nós já vamos encerrar agora, tá bom? Mas antes eu quero fazer essa oração com a igreja. Eu quero pedir a bênção de Deus para a vida de vocês, tá bom? Eu vou fazer o que Deus colocou no meu coração. Sai do seu lugar, venha para cá. Nós vamos orar para que Deus fortaleça a sua vida, para que Deus te dê graça, que Deus te dê força, que Deus te dê ânimo a cada dia para continuar a sua trajetória, tá bom? Eu sei que, nem todos os nossos membros estão aqui, mas que Deus possa visitá-los também onde estiver, tá bom? Você vai orar agora pedindo a Deus o fortalecimento para a sua vida. Você não vai pedir bênção nenhuma, você vai pedir o fortalecimento de Deus para você, tá bom? Automaticamente você estando forte, automaticamente você vai conseguir, vencer o que vai sobrevir sobre a sua vida daqui para frente, tá bom? Então você vai orar, você não vai pedir Deus bênção,
Você vai falar: Deus me fortaleça, Deus me renove, Deus me dê graça. E Deus vai te dar graça nessa tarde. Eu sinto a presença de Deus é tão real aqui dentro dessa casa, tá bom? Não é a quantidade de pessoas que fazem, né, um culto ser bom, é a qualidade, tá bom? É tudo tranquilo, sem gritaria. Você está percebendo que, né, o clima tá bom aqui, o clima. Então Deus está aqui, Deus quer quebrantar a nossa vida. Você vai se derramar diante de Deus, é a sua necessidade. Você expressa para Deus o que você sente, o que está doendo, o que está te ferindo. Deus, eu estou fraco, Senhor, eu preciso do Senhor. E eu vou orar por vocês agora. Fecha seus olhos em nome de Jesus e começa dando glória a Deus. Senhor Deus eterno e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, meu Deus, nós clamamos ao Senhor agora, segundo o que o Senhor colocou ao meu coração, ó Pai, eu estou fazendo agora. Ó Deus, eu te peço agora em favor destas vidas, ó Pai, que aqui está, diante do teu santo altar, meu Pai. Ó Deus, eu te peço agora o fortalecimento, segundo o que o Senhor colocou ao meu coração para a sua igreja. Venha fortalecer esse jovem, esta jovem, com a sua graça, com a sua presença, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, fortalecer espiritualmente. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus, toma o teu filho nas tuas mãos, fortalece. O Senhor sabe o que ele precisa, o que ele quer, meu Pai. Ó Deus, fortalece, Senhor. Ó Deus, vai fortalecendo espiritualmente, ó Pai. Oh meu Deus, Orialabadagassurialabaia, Oribidicalabarasuriandaracandalabasturialabaia. Ó Deus, renova, Senhor, renova, meu Pai, renova, Senhor, renova, meu Pai, com teu poder e com a tua graça, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, venha renovar com a tua graça, venha renovar, meu Pai, cada um dos teus servos e das tuas servas com teu poder, Senhor. Ó Deus, unge agora com teu sangue, unge agora, meu Pai, com teu poder, meu Deus. Ó Espírito Santo, venha ungir e renovar os teus servos, renova as tuas servas nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Cada pessoa que estão recebendo esta unção, meu Pai, que seja a unção do fortalecimento, a unção da cura, a unção da libertação. Ó Deus, tu és o nosso pastor, tu és o nosso grande pastor que vive, tu és o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Renova as suas ovelhas, enxota, meu Pai, tudo aquilo que impede estas ovelhas de crescer, de progredir. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, derrama da sua graça, derrama do teu poder, derrama do teu renovo sobre a tua igreja nesta hora.